Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso canal, aula 3 de matemática, e nós vamos dar continuidade ao capítulo 5. Então vamos lá, na aula passada eu passei a atividade até a 156. Então vamos continuar o assunto, que agora vai ser divisores. Paramos nos múltiplos e agora nós vamos entender o que são divisores. Os divisores de um número nada mais é do que uma divisão exata. Então, quando eu divido um número por outro e o resultado dessa divisão não sobra resto, isso significa que eles são divisores entre si, viu? Aqui, ó. É possível determinar os divisores de um número utilizando a multiplicação. Se você... Eita, meu Deus, divisores. Agora eu tenho dificuldade porque eu não sei muito bem como dividir. Então, tem como você descobrir quem são os divisores de um número utilizando a multiplicação. Olha só, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Quem são os divisores de 18? Aí eu pergunto assim, quem são? E aí? Lembra? Utilizando a multiplicação. Como é que eu vou descobrir isso? Primeiro eu começo a pensar. Quem são os números que multiplicados entre si, o produto é 18? Ou seja, o resultado é igual a 18. Aí eu começo sempre pelo número 1, viu? 1 vezes quanto dá 18? Ó. 1 vezes 18 é 18. Aí 2. Tem algum número que vezes 2 dá 18? Temos. O 9, né? 2 vezes 9 é igual a 18. Tem algum número que multiplicado por 3 dá 18? Temos o 3 vezes 6, né? 3 vezes 6 é igual a 18. Aí eu penso, e o 4? Na tabuada do 4 tem algum resultado 18? Não, né? Então o 4 não entra. Vezes 5 tem algum? Não. Vezes 6? Tem. O 6 vezes 3 é 18. Então, como eu já botei 3 vezes 6, eu não preciso repetir. Aí vou, 7 não tem, na tabuada do 8 não tem, na tabuada do 9 tem, mas eu já coloquei aqui. Na tabuada do 10 não tem nenhum resultado igual a 18, na tabuada do 11, do 12, do 13, do 14, do 15, e assim eu vou analisando, viu? Até chegar na tabuada do próprio 18. Quando eu chego na tabuada do próprio 18, eu paro, que eu já sei. 18 vezes 1 é igual a 18. E agora, olhando essas multiplicações, como é que eu sei quem são os divisores? Primeiro, para você colocar os divisores, lembram? Os múltiplos a gente coloca a letrinha M maiúscula e o número entre parênteses. Nos divisores, vocês vão colocar a letra D maiúscula, e como aqui é divisores de 18, eu coloco o 18 entre parênteses. Então, os divisores de 18 nada mais são do que esses fatores da multiplicação, ó. O 1, o 18, o 2, o 9, o 3, o 6. Agora, para ficar de maneira organizada, vocês coloquem em ordem crescente. Olha só. Logo, os divisores de 18, ó, Dzinho, e entre parênteses 18, é igual a 1, 2, o 3, o 6, o 9 e o próprio 18. Vamos tentar de novo, vamos trazer outro exemplo aqui, ó. Os divisores de 12. Utilizando a multiplicação, quem são os números que multiplicados entre si resultam em 12? Aí eu começo pelo 1, né? 1 vezes 12, 2, 2 vezes 6, 3, 3 vezes 4, que também dá 12, aí vou, na tabuada do 5 não tem, do 6, 6 vezes 2, do 7 não tem, 8 não tem, 9 não tem, 10 não tem, 11 não tem, e tem na própria tabuada do 12, que é o 12 vezes 1. Então, ó, os divisores de 12 são os fatores de cada multiplicação, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12, sempre, ó, em ordem crescente, ok? E o que é que vocês podem observar aqui, ó? Todos os divisores sempre irão começar pelo número 1. O primeiro divisor de qualquer número sempre vai ser o número 1. E o último divisor deles sempre vai ser ele mesmo. Certo? Então, sempre que vocês forem fazer divisores, vocês sempre vão saber. Primeiro começa pelo número 1 e o último número é ele mesmo. Então, vocês agora vão tentar descobrir quem são os que ficam aqui no meio, viu? Vocês já conhecem o primeiro, já conhecem o último. E se vocês observarem, olha, o resultado é sempre a multiplicação do primeiro com o último. Olha. 1 vezes 18 dá 18, aí eu vou, 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6, 18. Do mesmo jeito aqui no 12, ó. O primeiro vezes o último dá 12. O segundo vezes 6,
3 vezes 4. Então, a gente vai observando que as multiplicações, elas vão sendo colocadas no início e no final, até chegar no meio, quando fecha, que não dá mais para multiplicar. Olha. Quando eu cheguei aqui, ó, 3 vezes 4 acabou, porque não existe mais número inteiro aqui entre 3 e 4, que a gente possa multiplicar e chegar no resultado 12. Entenderam? Aí agora, vocês vão fazer aquela bela pausa e vão fazer essas duas páginas. Responde 157 e 158, que é aqui na 157 tem algumas questões que ainda envolvem múltiplo, e a 158 a gente já vai começar a trabalhar com divisores, certo? Então, dá a pausa para tentar responder as questões antes de continuar com assistindo às aulas, para vocês não ficarem se confundindo, certo? Pausa aí. Agora, depois da resolução das atividades, nós vamos trabalhar critérios de divisibilidade. O que seriam esses critérios? Os critérios de divisibilidade nada mais é do que formas de você saber quando um número é divisível por outro sem precisar estar fazendo a divisão armada literalmente. Então, quando é que eu olho para um número e sei se ele vai dar para eu dividir ele por 2, por 3, por 6, por 5, sem precisar armar a continha? Olha só, são formas mais rápidas de descobrir se um número é divisível por outro. Essas regras que eu vou passar para vocês agora, vocês vão ter que aprender para facilitar, para deixar a prática das atividades mais rápidas, certo? Então, o primeiro critério é aqui, ó, a divisibilidade por 2. Quando eu olho para o número e eu sei que se eu dividir ele por 2, o resultado da divisão vai ser exata, não vai sobrar resto nenhum, vai dar um número exato. Todo número par. Todo número par que você imaginar da face da Terra, ele vai dar para dividir por 2 e não vai sobrar resto. Aí vem o segundo caso, mas quando é que eu sei que um número é par? Todo número é par quando ele termina, ó, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Olha aqui um exemplo, alguns exemplos, né? O número 586 terminou em 6, então ele é par. Logo, se eu for dividir 586 por 2, não vai sobrar resto. 900, ó, terminou em 0, também é par. 1124 termina em 4, então ele também é par. Então a gente já sabe que o resultado da divisão vai ser exata, viu? Então, qualquer número que for par vai dar para dividir por 2. Essa é a primeira regrinha. Aí vamos para a segunda. Ó. Divisibilidade por 3. E agora, quando é que eu sei que eu vou conseguir dividir um número por 3 e não vai sobrar resto? Quando a soma de seus algarismos for um múltiplo de 3. Então, toda vez que você somar todos os algarismos de um número e o resultado da soma for um múltiplo de 3, então a gente diz que esse número vai dar para dividir por 3 e não vai sobrar resto. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. O número 1596. O que é que eu tenho que saber para saber se ele vai ser divisível ou não por 3? Somar os algarismos, né? A regrinha é, some os algarismos, ó, aqui, ó. 1 mais 5 mais 9 mais 6. Tenho que somar os algarismos. 1 mais 5, 6, mais 9, 15, mais 6, 21. Aí aqui, ó, cheguei no número 21. 21 é múltiplo de 3? Se eu tiver a dúvida, olha, tabuadinha. Tabuada do 3, lembra? Múltiplo é o resultado. Olha aqui, ó, 21 na tabuada do 3. Então, se ele está na tabuada do 3, ele é um múltiplo de 3, sim. Então, eu chego à conclusão aqui, ó, que esse número 1596 vai dar para dividir por 3 e não vai sobrar resto. Se eu ainda tiver dúvida se o 21 é múltiplo de 3, eu posso somar ainda aqui, ó, 2 mais 1, 3. 3 é múltiplo de 3. Aqui, ó, logo, o número 1596 é divisível por 3. Vamos para a outra regra. Divisibilidade por 5. Muito fácil. Todo número que terminar em 0 ou em 5, ele vai dar para dividir por 5 e não vai sobrar 0. O número 15 termina em 5, então dá para dividir por 5.
40 termina em 0, dá para dividir por 5. 1165 termina em 5, então também vai dar para dividir por 5 e não vai sobrar resto, certo? Olha só, às vezes vocês podem estar perguntando, sim, professora, mas um número que é divisível por 2 também pode ser divisível por outro? Sim. Olha aqui, ó, o caso do 40. 40 também é par, termina em 0. Então, ele vai ser divisível por 2 e também por 5, certo? O mesmo número ele pode ter vários divisores. Agora, a regrinha da divisibilidade por 6. Quando é que eu consigo dividir um número por 6? Olha só. Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vocês já aprenderam que um número é divisível por 2 quando ele é par. E um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos resulta em um múltiplo de 3. Então, se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6, certo? Um exemplo aqui, ó, o número 576. Vamos observar primeiro, ele é divisível por 2? Termina em 6. 6 é par? Sim. Então, 576 também é par. É par, logo é divisível por 2. Então, a primeira regra já cumpriu. É divisível por 2. Agora, vamos ver se é divisível por 3. Soma dos algarismos, ó. 5 mais 7 mais 6 é igual a 18. Tem um 18 na tabuada do 3? Tenho sim. Lembra? 3 vezes 6 é 18. Então, 18 é múltiplo de 3. A soma dos algarismos é múltiplo de 3, logo é divisível por 3. Então, se o número 576 é divisível por 2 e também é divisível por 3, logo é um número divisível por 6, porque ele foi divisível pelos dois ao mesmo tempo, certo? Por 2 e por 3. Se ele é divisível pelos dois, também será divisível por 6. E a nossa última regrinha que vocês vão conhecer aqui no 5º ano, viu? Tem outras regras, mas o próximo ano vocês vão aprender. Aqui no 5º ano vocês só aprendem do 2, 3, 5, 6 e 10, ok? Divisibilidade por 10, mais fácil ainda, todo número que termina em 0. Se o número terminou em 0, ele é divisível por 10. Como exemplo, 20, 100, 540... Todos eles terminam em 0, então todas essas divisões serão exatas. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 160 até a 166 para corrigirmos logo mais no Meet, viu? Então, ó, 160 a 166, respondam direitinho, anotem as dúvidas que tiverem, que a gente tira na aula do Meet, ok? E por hoje é só, muito obrigado, tchauzinho, até o nosso próximo encontro.